bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Então, começando mais uma aula sobre as lições de Um Curso em Milagres. Para quem está chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Ana Morari e eu estou aqui para treinar junto com vocês as lições de Um Curso em Milagres, tá bom? E hoje a gente vai para a lição número 4, que diz: esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Então, gente, hoje de manhã eu tava lá, meditando um pouquinho enquanto me arrumava, e eu tava conversando com Jesus, dizendo para ele assim: Jesus, o que tu quer que eu diga hoje? Como tu quer que eu diga? O que tu quer que eu pense? Então logo me vieram, as ideias que eu tinha que falar com vocês, que sabe aquela nossa cabeça povoada de pensamentos o dia todo? Chega a ter até pesquisa dizendo quantos pensamentos a gente tem durante o dia, né? É uma loucura mesmo. E na verdade, tudo que a gente pensa não são os nossos verdadeiros pensamentos, né? Esses pensamentos são do ego, então, pensamentos de julgamento, tanto das outras pessoas como da gente mesmo. Bom dia! Todos os pensamentos que a gente tem sobre os outros, sobre as situações, sobre as circunstâncias ou os próprios julgamentos que a gente tem em relação a nós mesmos. Esses pensamentos, eles não são nossos verdadeiros pensamentos. Então, e eu fico muito emocionada porque assim, a gente vai experienciando um curso em milagres, a gente vai vivendo realmente, vivenciando um curso em milagres todos os dias. E assim, a gente não deve ficar preso nas mudanças, querendo perceber o que mudou, o que mudou em mim, o que mudou na minha vida. Não. Esse mundo da percepção, ele não é real. A gente precisa experienciar um curso em milagres. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Eu acho até que eu já disse em outra aula, que eu não tô tendo tempo de rever as lições antes de começar a aula com vocês. Nem um dia antes, nem no mesmo dia, eu não tô tendo tempo. Então, cada dia eu tô pegando assim, e claro, eu já fiz as lições, mas é impossível a gente se lembrar. São 365 lições, e ainda mais dentro da jornada, através do livro de exercícios do Ken Wapnick, que tem muito comentário sobre cada frase que Jesus fala num Curso em Milagres. Então, é impossível lembrar tudo isso. Então, realmente, o que me veio hoje de manhã, conversando com Jesus, é porque eu realmente estava conectada com ele. Porque era exatamente isso que veio quando eu disse para ele: o que tu quer que eu pense? Porque na mesma hora veio o que eu tinha que conversar com vocês hoje, que era falar um pouco sobre os nossos milhares de pensamentos, tanto que eu anotei no meu caderno aqui para não esquecer agorinha de manhã, Então, e aí mais uma coisa que me veio na cabeça, Porque na verdade, em última instância, nada que tenha forma é real, Então, os nossos pensamentos e julgamentos todos, eles acabam criando o mundo da forma que a gente vive, do jeito que a gente vive, como a gente vê, E então vamos direto ao ponto para vocês entenderem do que eu tô falando, porque daí depois que eu escrevi isso, então fui rapidinho pegar o meu cafezinho e tal, e aí sentei na frente do computador, abri a jornada aqui e comecei a ler a lição do dia, lição 4. Então venham comigo para ver do que eu tô falando.
né? A ideia central que a gente deve exercitar durante o dia hoje é esse aqui que eu li inicialmente para vocês. Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Todos os pensamentos que eu tenho relacionados a tudo são pensamentos de julgamento, porque a gente está sempre julgando, né? Eu estou julgando que eu estou enxergando uma janela e que essa janela é marrom, com branco, com grades cor de creme. E a gente aprofunda muito mais. Não só estou julgando que isso é uma janela, porque eu dei o significado para isso, para esse objeto, como eu já começo a dizer que janela horrorosa. Tá precisando de uma pintura, tá precisando de uma reforma, ou ao contrário, ai, que janela linda. Eu sempre sonhei com uma janela assim e agora tá aí. Ai, olha só, viu como quando a gente quer, a gente consegue. Aí, enfim, muitos julgamentos, né? Nós vamos seguir o nosso cronograma aqui. Então, aí o Ken começa a descrever essa frase de Um Curso em Milagres. Jesus está nos ajudando a perceber que não é apenas o que vemos que não tem significado, mas nossos pensamentos sobre o que vemos também não têm. Em lições posteriores, mais adiante, nas lições Jesus vai explicando que os nossos pensamentos não são diferentes do que percebemos, porque o interno e o externo são um e o mesmo. Então, eu penso e percebo. De acordo com o que eu penso, eu percebo. Então, tudo que eu percebo e tudo que eu julgo tem a ver com o meu sistema de pensamento. Voltando para Um Curso em Milagres. Distinto dos exercícios anteriores, esses exercícios não começam com a ideia para o dia. Nesses períodos de prática, começa anotando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos 1 minuto. Em seguida, aplica a ideia a eles. Se já estiveres ciente de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não seleciones apenas os pensamentos que pensas que são maus. Acharás treinando-te a olhar para os teus pensamentos que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado de bom ou mal. É por isso que não significam nada. E aí o Ken continua. Tanto nossa percepção quanto nossos pensamentos são variáveis. Ai, não sei o que aconteceu aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Pronto? Tudo certo aí? É porque assim eu acho legal. Ontem eu deixei Pronto. Voltei. Ai, meu Deus. Ao vivo acontecem essas coisas, né? Tá? Então, voltando. Tá aí ainda? Voltei? Me avise se eu voltei. Tá. Voltei? Ah, tá, voltei. Tanto nossa percepção quanto nossos pensamentos são variáveis. E o que é variável não é imutável por definição. E se não é imutável, não pode ser de Deus. Então, aquilo que eu já tinha anotado de manhã com aquela minha conexão com Jesus, né? Em última instância, nada que tenha forma é real. E agora o Ken vai explicar exatamente essa ideia aqui que eu tinha anotado, olha só. Essa afirmação reflete uma das premissas centrais sobre as quais repousa a lógica de Um Curso em Milagres.
Qualquer coisa de Deus tem que compartilhar seus atributos. Então, até na Bíblia tem essa passagem também, que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Só que o ego fez a gente pensar o contrário. Tanto que, por muito tempo, a humanidade achava que Deus era aquele velho barbudo lá em cima, né? Ou atirando raio em todo mundo. Um corpo, né? Hoje em dia até a gente já mudou um pouco essa percepção. Bom dia, Rê! Mudou muito feliz de te ver aqui. Então a gente mudou um pouco essa percepção, mas a humanidade sempre achou que fosse o contrário, né? A sua imagem e semelhança, então Deus é um corpo, né? E não é, tá? Então qualquer coisa que venha de Deus tem que compartilhar dos atributos dele. Então Deus é mente, então nós somos mente. Se não o fizer, se não compartilhar dos seus atributos, não pode ser dele. Então tem que ser irreal ou ilusória. Portanto, se existe algo que muda, não pode ser do imutável. Porque uma das características de Deus é ser imutável. E seu filho também. E, portanto, não existe e precisa ser inerentemente sem significado, tendo se separado da única coisa que tem significado. Então, tudo fora de Deus não tem significado. Ao prestarmos atenção aos nossos pensamentos, portanto, devemos ver sua aleatoriedade, variabilidade e natureza transitória. Tudo isso atestando sua falta de significado. Não, nossos pensamentos são totalmente aleatórios. Tanto que já virou meme, né? A criatura lá deitada na cama dizendo: ai meu Deus, tem que colocar o feijão de molho e amanhã eu tenho dentista ai meu Deus, que dor nesse meu dente aqui, né? E meu Deus do céu, será que vai chover amanhã? E eu tenho que trocar o pneu do carro, né? Totalmente aleatório, virou meme isso aí. Então, sendo variáveis, portanto, tem que ser do ego, que está sempre mudando, sempre se modificando, devendo sua origem à mudança original da unicidade imutável. Tem uma coisa assim também na minha vivência de vida, assim, que eu sempre achava que era uma característica minha, né? Que eu me identificava com aquilo ali, e aí a gente se identifica com tudo que personifica aquilo, né? Inclusive os signos, né? Mas é que o meu signo é assim, né? A gente muda o tempo todo, toda hora, e se adapta às mais diferentes situações, não sei o quê. Totalmente do ego. O ego é imutável. O ego muda de ideia. O ego adora uma pessoa no momento seguinte, conforme que a pessoa fez, falou, deixou de fazer ou deixou de falar. A gente já não vai mais com a cara da pessoa. Então, o ego é totalmente mutável, né? Totalmente mutável. Percebe as coisas diferentes, por quê? Porque pensa coisas diferentes em momentos diferentes. Essas primeiras lições, com seus exercícios ilusoriamente simples, apontam gradual e gentilmente para o reconhecimento da sua verdade, enquanto as aplicamos às nossas vidas diárias. Então fiquem com a lição bem firme no pensamento, para vocês praticarem o dia todo. Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa sala, nessa rua, nesse prédio, nesse lugar, tá? Os pensamentos não significam nada. Eu tô assim, chocada contigo, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, quem chegou depois, né? Que assim, hoje de manhã eu disse: Jesus, o que tu quer que eu diga hoje na live? Como tu quer que eu diga? Como tu quer que eu pense?
E aí na mesma hora veio assim aqueles pensamentos assim, nossa, a gente tem milhares de pensamentos na nossa cabeça diariamente. E a gente tem até estudos para dizer quantos milhares de pensamentos a gente tem por dia. Mas não são nossos pensamentos verdadeiros. Esses pensamentos são do ego, né? E tudo que eu penso sobre mim, sobre o outro, sobre as coisas, não é verdadeiro. São julgamentos, né? E aí depois eu sentei aqui para ler a lição de hoje e tava tudo que tinha me vindo na cabeça quando eu tava conversando com Jesus. Então, assim, Curso em Milagres é experienciar mesmo, é vivenciar dia a dia os seus ensinamentos. É incrível. Não é, ele pode ser, gente, se a gente fizer ele como mais um livro na prateleira, vai ser mais um livro teórico. Mas não é esse o propósito de Jesus quando mandou um Curso em Milagres pra gente. Ele mandou para ser vivenciado e experienciado, por isso que ele pede pra gente assim, ó, não importa todos os teus julgamentos quando tu começar a ler. Não importa o que tu vai julgar sobre o que tu tá lendo, só continua, porque tu vai vivenciar e experienciar toda a mudança. Então não fica procurando mudança racionalmente. O que tá mudando na minha vida? Não, as mudanças tu nem percebe. Tu não percebe porque a percepção tem a ver com julgamento, com pensamento, não tem a ver com experiência. É diferente, tá? Jesus segue aqui então. Ao selecionardes os sujeitos para aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os maus. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais. Jesus, tu é um danadinho, né? Que estão sendo cobertos por eles, né? Os nossos pensamentos verdadeiros, do nosso eu verdadeiro, estão cobertos, né? Todos os pensamentos do ego são uma cortina de fumaça para esconder os nossos reais pensamentos. Então, os bons são apenas sombras daquilo que está além. E as sombras fazem com que seja difícil ver. Não queres nenhum dos dois. Tá? Então, quando a gente tem pensamentos bons, são só sombras do que é os nossos pensamentos reais, nossos pensamentos verdadeiros, que pensam com Deus. E as sombras, então, fazem com que seja ainda mais difícil a gente ver com a mente, né, os nossos pensamentos verdadeiros. Agora o comentário do Ken. Nossos pensamentos reais são de amor ou unicidade, que precisam ser não específicos. A definição do Um Curso em Milagres para o termo abstrato. Esses pensamentos abstratos são encobertos pelo mundo de especificidade do ego. O que queremos é a verdade, não uma sombra ou uma obstrução. Como bons platonistas, Platão falou muito bem sobre o ego, né? Mas ele foi só até a parte de... Não foi até a parte de que Um Curso em Milagres vai, né? De desfazer o ego para poder perceber o nosso ser real, né? Então, como bons platonistas, queremos o bem que está além do conceito de bem. Bem e mal são conceitos, e como somos ensinados, perto do final do texto, perto do final do livro-texto, né, Jesus fala: a salvação pode ser vista como nada além do escapar de conceitos. Ela não se preocupa com o conteúdo da mente, mas com a simples declaração de que ela pensa.
Na melhor das hipóteses, nossos pensamentos da mente certa, o bem, são as correções para os da mente errada, os maus. Mas no final, sua especificidade também precisa desaparecer no amor abstrato ou não específico da nossa fonte. É que são degraus, né, gente? Primeiro a gente precisa se desfazer. Então, assim, a gente fala muito aqui num curso em Milagres da mente certa e da mente errada, né? Não que tenha realidade esses conceitos, mas são degraus para que a gente possa saltar de nível, entendeu? Então, para que a gente possa compreender mais adiante, a gente precisa, Jesus faz essas costuras para que a gente possa compreender, né? Olha, ser professor de desfazer o ego só para Jesus mesmo, não é para qualquer um. Então ele trabalha nisso, que os nossos pensamentos certos são os pensamentos do nosso ser com S maiúsculo, o nosso ser verdadeiro, aquele único Filho de Deus, que é mente, que é unicidade, que é puro amor, imutável, eterno, invulnerável, inatacável, perfeito. Então, essa é a nossa mente certa. A nossa mente errada é os pensamentos que a gente pensa com o sistema de pensamento do ego. E quando a gente pensa com o sistema de pensamento do Espírito Santo, é a nossa mente certa. Voltando para o curso, esse é um dos exercícios principais e será repetido de vez em quando de forma um pouco diferente. O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance, de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o significativo dentro de ti. Tudo que está lá fora é projeção do ego. E a gente projeta o quê? Os pensamentos do ego. Aí o Ken volta. Esse é um pensamento sugestivo. O sem significado está fora porque o que está fora é irreal. É a projeção do ego. O significativo interno são os pensamentos do Espírito Santo em nossas mentes. Qualquer coisa que percebamos do lado de fora e acreditemos ser real serve ao propósito do ego, que é nos manter pensando que o que é sem significado é verdadeiro. Tudo isso se torna uma cobertura para o que é verdadeiramente significativo. A cortina de fumaça do ego que a gente fala. O Espírito Santo, no entanto, nos ensina a ver que o que está do lado de fora, no mundo, serve ao propósito de nos ensinar que não há mundo. Porque, em última instância, nada que tenha forma é real. Nisso está o seu significado. Vou falar de novo. O Espírito Santo, no entanto, nos ensina a ver que o que está do lado de fora, no mundo, serve ao propósito de nos ensinar que não há mundo. Nisso está o seu significado. Os objetos não são significativos em si mesmos, mas o propósito do Espírito Santo supre seu significado. Tudo que é visto sem ele é sem significado. O ego nos faz valorizar o que está no mundo para que acreditemos na realidade do sistema de pensamento de separação que o mundo reflete. O Espírito Santo nos faz perceber o que está no mundo para que, em última instância, percebamos que não há mundo. Lá vem aquela ideia, né, gente, do tipo, a gente quando reflete mesmo com o Espírito Santo, com Jesus, com
com Deus a gente pensa, isso aqui não pode estar certo. Isso aqui não pode ser verdade. Não pode ser de Deus. Portanto, o que é o mesmo é tudo dentro do sistema de pensamento do ego e tudo dentro do sistema de pensamento do Espírito Santo. Culpa é culpa. Peraí que eu vou voltar lá porque ficou meio esquisito. O ego nos faz valorizar o que está no mundo para que acreditemos na realidade do sistema de pensamento de separação que o mundo reflete. Separação do quê? Separação de nós mesmos e separação de Deus, separação da fonte. Já o Espírito Santo nos faz perceber que o que está no mundo, para que em última instância percebemos que não há mundo. Portanto, o que é o mesmo é tudo dentro do sistema de pensamento do ego e tudo dentro do sistema de pensamento do Espírito Santo. Culpa é culpa, não importando sua forma. Amor é amor, não importando sua forma. Mas esses dois sistemas diferem um do outro, porque o sistema de pensamento do ego nos enraiza ainda mais profundamente no inferno, enquanto o sistema do Espírito Santo nos leva para casa. Tá aí a nossa série Jornada de Volta para Casa, viu? Portanto, aprendemos a similaridade inerente a todos os nossos pensamentos dentro dos dois sistemas de pensamentos e a diferença intrínseca entre os dois. Se ficar alguma dúvida, depois vocês me chamem no direct, tá? Se alguma coisa não ficou bem, de vez em quando a linguagem do Um Curso em Milagres realmente ele é para prender a nossa atenção. É de propósito isso, para prender a nossa atenção, porque senão a gente já passa no texto como que um pensamento de, eu já sei isso, sabe? Eu já sei isso. Então tu passa batido e tu não vivencia, não experiencia. Então ele já é uma linguagem, não digo difícil, mas algo que prenda a nossa atenção, porque ele não parece ser totalmente claro assim, né? Jesus volta. Ao usares os teus pensamentos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, identifica cada pensamento pela figura central ou evento que ele contém. Por exemplo, esse pensamento... Dá um exemplo aí, quem tá aí comigo. Esse pensamento sobre pontinhos, pontinhos, pontinhos não significa nada. É como as coisas que vejo nesse quarto, nessa rua e assim por diante. Então, vou dar um exemplo. Esse pensamento sobre os meus cabelos brancos não significa nada. É como as coisas que vejo nesse quarto, nessa rua, nesse lugar. Então, os meus pensamentos sobre que eu não gosto de fulano de tal, ou que fulano de tal não gosta de mim, não significa nada, porque não significa nada. Não são pensamentos de Deus, não são a extensão de Deus, então não tem nada a ver com a gente, porque nós somos a extensão de Deus. Os corpos não, o ego não, mas nós verdadeiramente. Percebam essa ênfase precoce que vai ser repetida por todo o material, né? Que esse pensamento sobre julgamentos não significa nada. Na necessidade de sermos específicos em nossa aplicação da ideia do dia. Sem essa aplicação, os exercícios são sem significado para nós. E Jesus sabe disso. Jesus sabe de todas as dificuldades que a gente vai ter ao longo dos estudos. Ele sabe. Então ele faz tudo sabendo. Porque também é assim, gente, olha, o que é? O que é essa história de somos todos um? Vou explicar de novo, que eu já devo ter explicado e vou explicar 1 milhão de vezes. Deus teve um único filho, a sua extensão, que cria como ele,
no céu. Então nós somos um. Mas uma ideia insana lá, em algum momento apareceu e a gente pensou, seria possível me separar de Deus? Pai, seria possível ser separado de ti? Ser sozinho? Fazer um mundo à parte de ti, onde tu não possa entrar? E Deus falou que, né, no mesmo instante desse pensamento, para ver o poder do Filho de Deus. Foi só um pensamento, uma ideia insana e louca, e causou todo esse efeito que a gente parece que vive aqui. E nisso, a gente acreditou também que a gente poderia ser bilhões de consciências diferentes. Então a gente se separou, mas a gente parece que se separou da gente mesmo. Por isso que vocês são eu sou vocês. É a mesma mente. A gente continua sendo a mesma mente, porque de verdade a gente não se separou. Não existe um mundo de forma, não existe um mundo, não existe um corpo. Não existem vários seres andando por aí pelo planeta Terra. Somos um único ser. Somos uma única mente. Então, Jesus continua. Também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Um pensamento que te fere, que te incomoda. Tu usa nesse exercício durante todo o dia. Esses pensamentos sobre tal coisa não significam nada. Essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais causais e que devem ser seguidos para os exercícios. Contudo, não examines a tua mente por mais de 1 minuto aproximado. Lembra que ele disse lá no início, em outros exercícios, não fazer nada que pareça que está sendo pesado, que está parecendo ser um ritual. Se sentiu peso, para de fazer. Se sentiu incomodado, para de fazer. Tá? Tu tem que sentir leveza e alegria de estar fazendo aquele exercício ali. Então, não examines a tua mente por mais de 1 minuto aproximado. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. A preocupar-te de forma inútil. Isso é parte do propósito de Jesus de nos fazer sentir humildes. Ainda não conhecemos a diferença entre o que é prejudicial e o que é inofensivo. A gente ainda não tem ideia disso, a gente não sabe. Isso é similar à sua instrução, a nós no texto. Isso é similar à sua instrução a nós no texto, de que não conhecemos a diferença entre a dor e a alegria. A gente não conhece. E aprisionamento e liberdade. Então, mais uma vez, gente. Ele pede que a gente não examine a nossa mente por mais de 1 minuto, para que não tenha esse peso. Porque esse peso a gente não tem ideia do que é prejudicial e o que é inofensivo, entende? A gente não tem essa percepção. Então algo parece pesado pra gente, mas a gente acha que não é tão pesado, que é pouquinho pesado. A gente não tem noção do quanto isso pode ser prejudicial para que a gente saia desse aprisionamento do ego, tá? E também a gente não sabe a diferença entre dor e alegria, já viu isso? A gente vai ficando apavorado com as coisas que Jesus ensina a gente sobre a gente mesmo, né? Quer dizer, sobre o ego. E então nos preocupamos de forma inútil. E ao invés de aprendermos a única coisa que vai nos trazer paz e alegria. Então a gente se preocupa de forma inútil e a gente perde o fio da meada. A gente se perde no percurso, porque a gente não sabe o que traz paz e alegria pra gente. Mas ele sabe, ele ensina e ele guia.
Basta que a gente tenha disponibilidade de ouvir e de seguir. Jesus volta. Além disso, como esses exercícios são os primeiros desse tipo, podes achar a suspensão de julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Sim, porque a gente julga o tempo todo. Não repitas esses exercícios mais de 3 ou 4 vezes durante o dia. Nós voltaremos a eles mais tarde, quando a gente estiver mais treinadinho. E o Ken termina. Jesus não quer que nos sintamos culpados porque não podemos fazer os exercícios. Lembrem, o nosso treinamento aqui com o Curso em Milagres é o desfazer da culpa. Porque foi a culpa que o ego nos fez acreditar que a gente tinha, que fez a gente criar esse mundo aqui. Criar não, fazer. Porque criação é só de Deus. Criação é de Deus e do Filho de Deus. O ego não cria nada, o ego só faz. Então, nós escolhemos acreditar na voz do ego que diz que a gente tinha culpa. Então, tudo que nos carrega para a culpa não é de Deus. Se a gente começar a ter, inclusive, excelente para o exercício de hoje. Se a gente entrar com pensamentos de culpa sobre qualquer coisa, então se a gente entrar nos pensamentos de culpa sobre qualquer coisa, a gente já pode fazer. Esses pensamentos de culpa relacionados ao seja o que for, não significam coisa alguma. Então, Jesus não quer que nos sintamos culpados porque não podemos fazer os exercícios, mas Ele realmente quer que você esteja ciente de que está tendo problemas em fazê-lo. Implícita nisso está a seguinte afirmação: estou tendo problemas em fazê-los porque não quero abrir mão da minha crença. Não apenas de que os objetos em minha vida são significativos, assim como meus pensamentos, mas que eu sou significativo. Eu, como um ser especial e individual, sou significativo. É por isso que essas lições são particularmente difíceis. É isso mesmo, essa frase aí é excelente para muitos dos exercícios ainda. Porque a gente está desfazendo o sistema de pensamento do ego. A gente está se desfazendo desses pensamentos e se desfazendo desse eu que a gente acredita que a gente é. Então o ego esperneia a gente. Esperneia. Eu tenho colegas assim, estudantes que conversam comigo assim: Ana, eu não consigo parar para ler, eu não consigo parar para estudar, eu não consigo parar para fazer os exercícios. Eu começo e paro. E é normal, e Jesus está pedindo para a gente não se sentir culpado por o que está acontecendo isso. Não é pela culpa que a gente vai desfazer o ego. Pelo contrário, a culpa só faz com que a gente fortaleça o sistema de pensamento do ego. Então, o que ele pede para a gente fazer é só ficar ciente de que a gente está com problema de fazer esses exercícios, porque a gente não quer se desfazer do ego. A gente não quer deixar de acreditar que a gente é importante, que a gente é um ser especial e individual e significativo. A gente não quer... O ego não quer que a gente descubra que esse serzinho, com S minúsculo, esse euzinho, não existe. É por isso que a gente resiste em fazer. E eu, muitas vezes, eu fazia de manhã cedo o exercício e nunca mais me lembrava de fazer ao longo do dia. Era só de manhã, né? Mas aos poucos eu fui insistindo. Eu fui insistindo sem peso, sem culpa, porque eu já sabia. Jesus já tinha dito: tu vai resistir, não tem problema. É normal, vai ser normal essa resistência do ego.
Não fica se sentindo culpado. Só fica ciente de por que tu não tá querendo fazer. De por que tu tá resistindo, de por que tu deixou o livro na estante e nunca mais pegou, por que tu não tá participando dos grupos de estudos, entende? Tá tudo bem, faz parte do processo. Cada um vai passar, inclusive, por uma situação diferente. Então, é só isso que ele pede, que a gente fique observando os nossos pensamentos, as nossas reações, os nossos sentimentos, sem culpa. Sabe aquela história de olhar acima do campo de batalha junto com Jesus e ficar só observando a cena do personagem ali? É isso. Tá, gente? A gente terminou aqui então hoje. Esses pensamentos não significam coisa alguma, tá? Na lição 4. Eu espero que vocês consigam fazer, que o ego não resista muito. Então, esse pensamento sobre pontinhos, pontinhos, não significa nada. É como as coisas que vejo nesse quarto, nessa rua e assim por diante. Depois, na descrição do vídeo aqui, eu coloco as ideias principais da lição, para vocês poderem voltar aqui e praticar ao longo do dia, tá? Vocês que estão aí no YouTube, peço para vocês curtirem, se gostaram, né? Se estão gostando, deixar seus comentários, suas dúvidas, se inscrever no canal para ser notificada a cada vídeo novo, tá? E para que vocês possam também compartilhar com quem vocês acham que pode gostar desse treino, tá bom? Se não gostaram também, digam aí o que não gostaram. Eu ainda tô tendo algumas dificuldades em editar o vídeo, então vai pro YouTube do jeito que tá, né? Até achei um programinha lá, mas não deu certo. Enfim, aos poucos eu vou melhorando para melhorar a experiência de vocês. Mas eu acho que inicialmente, quem realmente tá com a disponibilidade, com a mente aberta para esse treino, a pessoa vai se focar no conteúdo, né? Não vai se importar tanto assim com os detalhes. Aos poucos eu vou deixando tudo certinho, tudo arrumadinho. E vocês que estão aí no YouTube já vão ver, né? Que eu tô ao vivo aqui no Instagram todos os dias às 8 horas da manhã, no Despertar do Ser.100. Eu não consegui deixar só Despertar do Ser, já tinha no Instagram, então eu tive que colocar esse ponto 100, que é como os estudantes de um curso em milagres chamam o livro, né? O 100, os estudantes do 100. Então ficou Despertar do Ser.100 aqui no Instagram e eu tô todos os dias às 8 horas da manhã aqui, cada dia com uma lição, e eu estou ao vivo. Espero que vocês tenham um dia lindo, pratiquem bastante, sem culpa, tá? O que dá pra praticar, pratiquem. E a gente se vê amanhã aqui nesse mesmo bate-canal. Beijão pra vocês. Até!